Muito bem, estamos de volta ao vivo com você. Antes eu quero mostrar aqui a postagem que foi a ganhadora da promoção dos pais aqui do Toda Manhã. Nós temos ali, esse é o papai, é o José Carlos Schneider, né? Essa foi a foto que a filha colocou, ela colocou a hashtag Superpai Toda Manhã. E a Sônia Fernandes Yumi Schneider é a filha. Sônia Fernanda Yumi Schneider, Superpai Toda Manhã, hashtag lá você está vendo. Amamos você, pai querido, você é tudo para nós, te amamos. E esse é o pai que ganhou, legal, né? Felizão, olha só a cara de felicidade, já era feliz, vai ficar mais feliz ainda com os prêmios todos que ele acaba de ganhar. É de Birama? Ibirama, olha que legal, sabendo agora a informação que vem é de Ibirama, o José Carlos Schneider levou o conjunto de espetos que estão aqui, 5 espetos da NZ Churrasqueiras, são um espeto inox profissional, com cabo de osso, levou o kit de cervejas do programa de sexta, com um copo, chocolate, e levou o super relógio da marca Fóssil, presentão da Cardoso. Olha que domingão que esse pai vai ter, legal. Se for possível a gente conseguir, talvez possamos conseguir trazê-lo amanhã para receber aqui pessoalmente a sua premiação. Beleza? Pai! Pai! Ô, Mari Fichter, nossa psicóloga de plantão, bom dia. Tudo bem com você? Tudo certo? Bom dia, Chico, tudo bem. Tá difícil de falar dessa figura, pai? A gente estava aqui conversando fora do ar, em que a instituição familiar vive uma crise no Brasil. Vamos falar do Brasil. Ela foi colocada à prova de todas as formas, né? Muitas coisas aconteceram nesses últimos anos, muitas leis foram implementadas. Papai está meio perdido, meio que caiu da mudança, não sabe para que lado que vai, lado que fica. Mas eu sempre vejo muitos lados de uma mesma situação. Mas a pergunta é essa, o pai hoje, atual, como é que está essa criatura fantástica? Ele está meio perdido mesmo, na sua opinião? Vamos discutir um pouco dessa figura. Acreditamos que o pai continua sendo uma figura muito importante, né, Chico, na família. Porém, hoje ele vem com algumas características diferentes daquela lá historicamente do passado, de que era o provedor da família, quem estava ali para impor os limites e para trazer segurança. Essa configuração familiar, ela vem se modificando e não só o pai vem exercendo esse papel, como muitas mães também vêm exercendo esse papel hoje em dia, né? Então, assim, o pai continua sendo uma figura importante, porém tem algumas diferenças nesse contexto familiar. Quais são? Diante dos acontecimentos hoje, da configuração familiar em primeira questão, né, Chico? A estrutura familiar, que não é apenas mais a nuclear, esse pai, ele passa a não ser mais o provedor da segurança apenas. Ele traz também outros quesitos de que ele está se afastando um pouco e deixando a desejar essa questão da estrutura familiar. Porque quando a família se desestabiliza, geralmente quem sai de casa é o pai. Então ele fica com a criança fica com uma figura meio confusa, né, da relação do pai, quem é o pai e o que ele está fazendo na nossa vida. E sem contar essas questões administrativas da nossa vida também, né, Chico, em que o homem sempre foi uma figura mais importante do que a mulher. Porém, quando a gente olha para a figura pai, o que nós devemos primeiro olhar definitivamente? É que antes de ser pai é um homem. E o que um homem representa para a sociedade? É tudo aquilo que eu já vinha falando, da segurança, da hierarquia, do poder. Porém, as mulheres hoje também estão nesse caminho. Elas também representam essa figura de segurança, de poder, de estar tomando. E o pai acaba que está perdendo um pouco do seu espaço, né? Ele está ficando um pouquinho para trás em algumas questões. Porém, reafirmo, ainda é muito importante a presença do pai no desenvolvimento, porque além de pai, é uma figura masculina. Eu acho, diante do que você falou, que o mundo está uma bagunça. Tá? Podemos dizer que sim. Está uma bagunça. Né? Estamos nos adequando a novas realidades. Está tudo certo, então nova realidade é isso. E aí, que é uma coisa como é que eu vou explicar isso, gente? Como é que eu vou abordar esse assunto? Ok, quando você começa a tirar o poder de uma figura, você faz com que ela perca o respeito. O pai tem que ser respeitado por si só. Calma, nós estamos falando da instituição pai. Da mesma forma, a instituição polícia, por exemplo. Quando você começa, o Estado e a sociedade começam a tirar da polícia o papel de polícia e o poder de polícia, por que eu vou respeitar a polícia? Por que eu vou respeitar esses caras?
porque se a sociedade está dizendo que eu não preciso respeitar, não precisa ter ordem, não precisa ter segurança, não precisa ter nada. Beleza, então se tira o poder da polícia. E quando a polícia não age, a sociedade reclama, pô, vocês não reagiram, não fizeram nada. Tiraram o poder, tiraram o respeito da figura policial, e quando ele não age, a gente cobra. Estou falando apenas de um exemplo. Voltamos à situação de um pai, né? Se tira esse respeito, se tira esse poder, se tira essa aura que gira em torno de um pai, e aí o pai se ressente, né? Também se ressente. Poxa, eu não posso fazer mais nada. E aí ele se afasta disso, porque ele já não tem mais essa figura, não tem mais esse respeito. A sociedade tirou dele isso. O pai não pode mais fazer isso, o pai não pode fazer mais aquilo, o pai não pode mais fazer aquilo. E aí ele se ressente, ele se afasta. Por quê? Eu sou o quê nessa história? E aí quando ele não está, essa mesma sociedade fala, a culpa é do pai que não estava presente, a culpa é do pai que não tomou atitude, a culpa é do pai que não pegou o filho pela orelha e levou para o bom caminho. Aí ele leva a culpa também. Ou seja, tiram tudo que o pai possa representar, e aí depois quando falta a figura, porque vai fazer falta, uma sociedade sem essa figura vai fazer falta, e a coisa está esculhambando porque estão se tirando esses poderes, os papéis, né, dessas figuras tão importantes. Uma coisa que eu vou dizer o seguinte, quando é o Dia das Mães, e não é uma questão de machismo nem feminismo, eu digo o cuidado que tem que se ter numa sociedade moderna que começa a inverter algumas situações e deixando todo mundo meio abilolado. No Dia das Mães, todos prestam essa homenagem. E os pais prestam essa homenagem às mães. O pai vai lá, ajuda a comprar o presente, faz a festa, faz aquela coisa. Ele não quer ser a atração principal daquele dia. Ótimo. A mãe é o foco. No Dia dos Pais, ainda ontem alguém falou, olha, eu sou pai porque eu fiz o papel de pai. Não, você não fez papel de pai. Você fez papel de mãe. Mãe é mãe, pai é pai. Você que está me assistindo e criou o filho sozinha, vai ficar braba comigo agora. Não, mas eu fiz o papel de pai. Não, tive que fazer o papel dos dois. Não, você fez o papel de uma super mãe, que é o teu cargo, que é a tua função. Você é ser mãe. Mãe é mãe, pai é pai. O meu filho nunca vai sentir a falta de um pai porque ele nunca esteve presente. Como você sabe? O que você sabe do seu filho? O que você sabe que passa nessa cabeça? O que você sabe todos os traumas e perrengues que ele vai carregar para a vida porque não teve o pai junto com ele? Aí você vai ficar brava comigo. Não, mas o pai era um safado. Tudo certo, é a sua visão. Mas e o seu filho? Aí, não, mas eu já perguntei para o meu filho. Ele vai dizer, não, eu não sinto falta do meu pai, aquele safado. Será que não sente? Quem é que não sente falta de pai? Qual é a referência que ele tem para não sentir, né? E a referência... Desculpa eu estar exaltado, eu não estou exaltado porque a coisa está meio perdida na atualidade, cara. Mas é perigoso tirar esse poder de pai, esse papel de pai. Como é perigoso tirar o papel de mãe. Já imaginou a gente começar a tirar o papel de mãe? Não, mãe não, mãe é só cria, é parideira. Mãe só serve para parir. A mulher vai se sentir perdida também. E é o que eu vinha falando antes, né, Chico? Quanto a mulher está avançando nesse campo da paternidade. Mas é nas atribuições, nessa condição realmente de criar os seus filhos na ausência do pai. Porém, realmente, a gente não pode esquecer de que a figura masculina, ela representa algo para a criança. Não é o simbolismo pai apenas nessa questão. Existe também a figura masculina. Enquanto você diz que criou o seu filho sendo pai e mãe e deu para ele tudo aquilo que precisava, mas ele também precisa se constituir enquanto ser humano, diferenciando masculino e feminino. Então, assim, a figura do pai é importante nesse sentido, e não é porque ele é só o pai, é porque é um homem, porque os homens têm as suas atribuições. Entramos num campo perigoso, um pouco perigoso quando você fala, porque existem hoje casais homoafetivos, que é pai, mãe e mãe, certo? E isso... talvez alguém se encontre nessa situação de estar nos assistindo. Vocês são preconceituosos? A nossa psicóloga está sendo preconceituosa.
Não. Mesmo em casais homoafetivos, também, muitas vezes, há uma definição desses papéis também. Mas aí, quando você diz que a gente entra num campo perigoso, é justamente aquela confusão que a gente diz que está rolando, porque é realmente essa confusão. A criança precisa da figura masculina e feminina, ela precisa entender o significado das atribuições masculino e feminino. Por isso que eu acho muito mais importante a atribuição homem e mulher do que pai e mãe no simbolismo apenas afetivo de ser um pai que gerou, de ser uma mãe que gerou. Porque quando a gente entra nesse campo de outras famílias, né, que não a família nuclear, na constituição de outras famílias, a criança sim vai ter um simbolismo. Ela vai identificar dentro daquela família a necessidade dela. Porém, não deixa de ser diferente das atribuições. Um casal homoafetivo vai ter as suas atribuições de pai e de mãe, vai criar esta criança diante da constituição que ele acha ideal para aquela criança. Porém, a figura masculina e feminina, a criança tem que ter entendimento do que representa para a vida dela. Independente de ser pai e mãe. A gente tem que se constituir, existe a data simbólica do pai, da mãe, representa isso na nossa sociedade, é uma questão cultural, né? Dia dos pais, Dia das mães, de festejarmos isso, historicamente pela evolução que nós tivemos, porque até um tempo atrás, século XVIII, isso não existia. Certo. Então, assim, olha como a gente vem progredindo em algumas coisas e regredindo em outras, porque se torna confuso. O tempo sempre é muito curto. Mas, ao mesmo tempo, eu vou puxar um outro assunto que tem que ser muito rápido para a gente discutir. Quando você falou que esse pai está meio perdido, que esse pai está se ausentando quando numa relação está ruim, o pai é que sai de casa, o pai é que foge, o pai é que deixa, o pai é que separa. O pai é o bandido sempre, me desculpe. Né? Também é muito fácil jogar muita culpa no pai, né? Mas tudo certo. Tem que entender o que acontece e cada coisa é individualizada e tem que ser analisada de maneira individualizada. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto pais fantásticos, um novo pai. O que é esse novo pai? É o pai que troca a fralda, é o pai que dá banho, é o pai que coloca roupa, é o pai que é amigaço do seu filho, da sua filha, como em um nível que jamais estivemos na história da humanidade. Eu tenho visto isso, Patrícia, eu já falei da tua irmã. Eu tenho visto muito isso, Mari, de que há uma nova classe de pais também, e fantástica. Pai que vivencia o grande momento de ser pai. Com prazer. E isso é uma questão individual, né, Chico? De constituição de ser humano. E eu acho que isso que influencia na vida das crianças. Enquanto elas, no seu desenvolvimento, ela necessita de exemplos. Quem que são os exemplos? Pai e mãe, geralmente. No que a gente imagina, idealiza de família. É o pai e a mãe que provém essa situação da educação, dos exemplos, dos significados da nossa vida. E alguns pais vêm se construindo nesse caminhar com essa nova configuração familiar, entendendo que realmente não precisa ser só o pai ou só a mãe que tem os papéis definidos. A orientação pode vir de ambos. A condição histórica é de que o pai impõe o limite, é segurança, a mãe é a cuidadora e os papéis hoje estão se invertendo, né, Chico? O pai paga a conta e bate na criança, não é mais assim não. Não é mais assim, e esses pais vêm de encontro a isso. Né? E tem que ter essa parceria. Bem, o nosso tempo é muito curto, já está acabando. A importância de se comemorar o Dia dos Pais. É importante comemorar a presença e a ausência dos pais, no sentido de que o pai representa para mim. Porque se eu estiver magoado com o meu pai, o meu Dia dos Pais vai ser mais ruim? Não necessariamente. É importante comemorar o desenvolvimento, gerou uma vida, tem uma constituição, tem experiências, tem vivências e tem muitos significados. Então, o que há para se comemorar? Ao seu desenvolvimento, talvez você seja filho e você seja pai. Você pode comemorar de várias formas. É preciso comemorar o simbolismo dessa questão da afeição que nós temos com o outro. Não é a data em si, né, Chico? É essa afeição que nós temos com o pai. Como é que é o nome do teu pai? Seu Valdir. Vai dizer o que para ele? Desejar os parabéns para o seu Valdir por esse dia. Ele tem sido um pai maravilhoso, sempre muito presente, nos instruindo na vida e agradeço muito a presença dele. Um beijo. Porque essa figurinha faz sacrifícios, viu? O pai que assume o cargo de pai é um guerreiro. Ele se doa, ele se dá
para a família a vida inteira. Ele vive em função disso. Mas esse é um assunto que eu discuto amanhã com muito tempo. Obrigado, querida. Sempre um prazer muito grande te receber aqui.